Olá, Lu. Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo. Mas de manhã Depois foi bem tranquilo, né? foi. Eu tô acompanhando nos dois, no YouTube e nesse com você. Boa tarde, gente. Boa Boa tarde. Boa tarde tarde, tudo bem? também. Oi, Fabi. Eu queria ver vocês. Coloquei até cílios postiços, gente. Tudo bem. A gente vai ter as perguntas por essa janela aqui. Oi, Lu, tudo bom? Ah, não estava te ouvindo. Dá para repetir, Gabi, por favor? Você tá bem? Eu perguntei. Ah, sim, tudo bem. Você chegou a ouvir o Marcelo? parque hoje de manhã? Ah, sim. Eu vi tudo. Assisti E, tudo. e foi bastante comentado? Como que foi? Na verdade, eles só abriram a apresentação após o início da atividade lá da pró-reitora, então atrasou bastante. Foi um pouquinho mais de 11 horas que começamos. Aí o Ailton começou um bate-papo com os estagiários, estava a Vitória, o Henrique, o Caio e o Franco. Aí começaram a bater papo, o Luca fez algumas perguntas, passou super rápido, rapidinho chegou ao meio-dia. Agora vamos ver no período da tarde. Eu dei uma olhada de manhã, assim, quando vocês compartilharam o link. Eu tentei dar uma empenhada, postei nas redes sociais também, para ver se a galera vem, né? Uhum. Vamos ver, né? E todos os institutos fizeram também? Ou esse ano só foram os museus as atividades de extensão? Não, a maioria dos institutos estão participando. Não sei te dizer se são todos, mas muitos estão. Pela lista que eu vi, muitos. Ai, que legal, né? Sim. Oi, gente, eu sou a Gabriela. Eu faço geografia, mas eu entrei na universidade cursando oceanografia. Fiz 3 anos e mudei de curso. Aí, como que eu fiz para mudar de curso? Eu fiz transferência interna. Fiz uma prova que a geografia disponibiliza, com a relação de quantas vagas tem, e aí entrei a partir dessa transferência interna. Eu acho que a transferência externa é para quem faz geografia, mas em outra faculdade. Não tenho certeza se pode ser para todos os cursos. E, bom, acho que é meio que isso, assim. Geografia é um curso muito legal, não me arrependo, na verdade, me arrependo de não ter feito isso antes. Mas sempre, sempre bom. Quem mais tá aqui? A Andressa tá aqui, quer falar um pouco de LCN? A Andressa, eu acho que não faz LCN, mas não faço. Vou ligar minha câmera também pra vocês me verem. Boa. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Ismael. Eu faço curso de Ciência da Natureza na
na IASH, na USP Leste, em São Paulo. Eu entrei também pela FUVEST, e é um curso para formar professores que atuem na área de ciências, no ensino fundamental, e também para dar aula também no ensino médio, nas áreas de física, química e biologia. E é um curso muito legal, é muito bom, é bem interdisciplinar, eu recomendo muito. É isso. Olá, gente. Emendando um pouco com Ismael, meu nome é Fabiola, eu também faço Ciências da Natureza. É um curso bastante interessante, né, porque ele consegue integrar os conhecimentos das ciências naturais com a matemática e com a pedagogia. Então, a gente tem uma ampla interdisciplinaridade no curso, e a gente compreende a natureza em todos os seus aspectos e ensina a respeito do seu funcionamento. Então, é uma área bastante legal. Quem pensa que é só biologia se engana. É um curso que tem bastante exatas, e é um curso que a gente indica bastante. Bom, acho que eu posso falar do meu curso, então, um pouco. Eu entrei pelo SISU, e eu curso Gestão Ambiental. É um curso um pouco complexo, porque você tem que lidar com diversas áreas do conhecimento. Então, é um curso interdisciplinar, né? A gente vê desde a geografia, da biologia, da geologia. Então, você tem que ter uma mente mais aberta para poder relacionar essas informações de diferentes cursos, né? Que a gente vê coisa da geografia, da ciência da natureza. E a gente tem que pegar toda essa informação e fazer uma gestão com isso, né? Montar um plano de estratégia, esse tipo de coisa. É um curso muito legal, mas que também atinge áreas como a estatística, a matemática. Então, não é um curso inteiramente de humanas, né? Ele também abrange a área de exatas. Temos a nossa primeira pergunta. O Luca está perguntando: o que faz um mediador no parque? Quem quer responder? O mediador do parque, a gente atende o público que é interessado em museu a céu aberto. Então, lá dentro do parque, no Parque Sem-Tec mesmo, tem as áreas das ciências e as suas tecnologias. Então, o público que vai lá, tanto visitante sozinho, espontâneo, quanto público de escola, assim, a gente tenta transmitir alguns conhecimentos, assim, tipo, que é do cotidiano, mas a gente nem percebe, que envolve ciências. E acho que é isso. Mais alguma coisa? Gabi? Eu acho que é um pouco essa tarefa, né, de transmitir o ensino de uma forma mais lúdica, né, mais preocupando com a correlação dele com outros setores do que com uma nomenclatura específica, né? Mas principalmente no parque a gente tem muito essa atuação de despertar o interesse, né? Então, através de curiosidades, enfim, é uma outra abordagem, uma outra forma de se fazer ensino. A gente também pode completar que também é um tipo de relação humana, né? Que aí a gente tem a comunicação entre o aparato, que seria o objeto, e a pessoa. E aí a gente, nessa interação, não só a gente transmite o conhecimento, mas também são coisas que marcam a gente como mediador. Porque eu acho que todo mundo aqui tem experiências e a gente percebe que as experiências são diferentes. São turmas diferentes, são pessoas diferentes, momentos diferentes. Então, eu acho que cada mediação é única. Eu acho que, não sei se todo mundo tem essa opinião, mas, para mim, todas as minhas apresentações foram diferentes, né? Nenhuma foi igual, e, enfim, a forma como foi transmitido o conhecimento foi diferente. E, com certeza, não só para o meu conhecimento profissional, mas para o meu desenvolvimento pessoal, como comunicação, articulação, em vários quesitos, principalmente para a licenciatura, né? E como professores, fazendo curso de licenciatura e tendo formação docente, isso com certeza impacta no âmbito profissional e pessoal.
E qual seria a atividade que você mais gosta de apresentar no parque, Fabiola? Eu vou falar que eu vou ficar muito na dúvida, porque tem várias que eu gosto bastante. Eu gosto do planetário. Eu acho que o planetário, além de ser bastante interativo no sentido mais voltado para a tecnologia, né? Que aí a gente consegue interagir com as pessoas que estão na plateia e a gente também. Então, eu percebo que o planetário, além de ter me ajudado bastante na área de astronomia do meu curso, me ajudou também com desenvolvimento, né? Como professor dentro de sala de aula e trabalhar com essa área. Então, eu gosto bastante do planetário. Da microscopia também, é uma área que eu gosto. Eu acho que tem muita coisa para a gente explorar na microscopia, sem falar que a maioria dos alunos que vão para a microscopia, eles nunca tiveram contato com o microscópio, né? Então, é uma coisa que eu acho super novo para eles, então eles também chegam com aquela alegria de mexer no aparato, e é uma coisa que eu gosto, nesse sentido deles desenvolverem a atividade. São essas duas. E o Ismael, qual atividade que mais gosta de apresentar no parque? A atividade que eu mais gosto de não estar no parque, eu acho que é a... Tem tantas, né? Mas eu acho que é a trilha, porque é quando você está lá com os visitantes, vendo como fala, todo o ambiente, assim, tipo, dá para trabalhar com educação ambiental, e na prática, né, porque é uma coisa bem diferente você estar dentro de uma sala de aula, ficar falando da importância da fotossíntese e essas coisas. E eu também gosto bastante da parte do laboratório também, como a Fabíola falou, tipo, muita criança nunca mexeu com microscópio, então é uma experiência única você ver, você ensinar, falar sobre os instrumentos e por que você estuda aquilo. E acho que é isso, mas todas as áreas assim eu gosto bastante, eu tenho mais bastante dificuldade com o planetário, porque se mexer com tecnologia eu não curto tanto, mas assim, também eu aprendo muito, tanto apresentando quanto com os outros mediadores. E agora, a Andressa ou a Gabi vai falar? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? Sim. Eu tava com um probleminha de conexão, aí eu não tava ouvindo vocês muito bem, mas eu acho que agora resolveu. Me apresentando, né? Eu sou a Andressa, sou mediadora do parque também e eu faço gestão ambiental. A área que eu mais gosto de apresentar, sem dúvida, é a trilha também. Eu tô no time do ISMA aí, porque é uma área que a gente fica um pouco mais livre, assim, sabe? A gente consegue escolher os pontos que a gente vai abordar, a gente pode sentir mais do que a turma tá interessada em abordar aquilo. Eu também gosto muito do solo, sabe? Eu acho que falar sobre os processos e ver o pessoal descobrindo uma coisa que eles nunca pararam assim para perguntar, sabe? Principalmente o solo, que é uma coisa que a galera fica tipo, o que a gente vai fazer na sala dos solos? Então eu acho muito legal, sabe? A trilha é para mim como, mas a trilha continua sendo meu xodó, então para mim é como se fosse eu a visitante do parque. Apesar de eu estar lá mediando, é como se eu estivesse visitando também. É sempre novo, é sempre diferente. E, Andressa, a sua experiência, assim, seria o que você mais gosta, né? Seriam os pequenos de ensino fundamental, ensino médio ou os adultos? Porque, né, é Eu totalmente gosto, diferente, né? Um atendimento do outro. sim, completamente. É diferente entre os pequenos, imagine entre essas diferenças faixa etárias, assim. O que eu mais gosto são as crianças, porque sai cada pérola, assim. Hoje em dia, tenho a impressão que as crianças não têm o mesmo contato com a natureza como antigamente, mais para trás. Então, assim, elas ficam muito animadas. Umas ficam mais ansiosas. Nossa, o que que a gente vai ver? E aí, como a gente tem sempre a atração dos bugios, é sempre um evento.
graças a Deus, eu sempre consigo ver os bugios lá falando, pessoal, se vocês ficarem quietinhos, a gente vai conseguir ver. E é batata. Muito legal mesmo. Obrigada. Imagina. Gabi? A Gabi tá na escuta? Não. Então, temos mais uma perguntinha aqui enquanto a Gabi retorna. A pergunta é a seguinte: atuar como mediador estimula a trabalhar com a indisciplinaridade? Enriquece a formação acadêmica ou confunde? Bom, apesar da minha área de gestão ambiental ser bacharelado e não muito voltado para o ensino como professora e tudo mais, a gente acaba vivendo isso na pele no dia a dia. Então, eu acho que as pessoas, elas são muito diferentes, assim como as turmas que a gente recebe também. Então, acaba que algumas coisas em relação à disciplina funcionam para algumas pessoas, para um grupo de alunos, e para outros não. Então, a gente está sempre tentando se adaptar e ver o que funciona com cada um. E contribui sim, mesmo eu não sendo da área sendo formada para ser professora, eu acho que isso reflete até no jeito como a gente lidar com as pessoas lá fora, assim. Então, eu acredito que contribua sim. Obrigada. Gabi, Oi. faltou você. Qual a atividade que você mais gosta de exercer no parque? Desde o início, assim, que você entrou. Olha, eu acho que o planetário é legal. Assim, de todas, eu gostava muito quando a luneta estava arrumada, sabe? Que a gente conseguia mexer ela e virar. Eu achava aquela sala incrível, porque Sim. ela é pequena, então os grupos são pequenos, e você tem tipo, um aparelho gigante para mexer e mostrar as pessoas ao contrário. E, enfim, era bem legal aquela sala, assim. Eu ainda gosto dela, mas quando dava para mexer era melhor. Era tipo a melhor sala, assim, o teto abria, o teto mexe, as crianças ficavam tipo, É um equipamento muito antigo, né? E sempre precisa de reparos, né? Sim, sim. Demanda um cuidado maior mesmo. E agora, o Alisson. Eu aqui. A atividade que eu mais gosto de. A atividade que eu mais gosto de fazer, eu acho que eu fico bem em dúvida, porque eu gosto muito de solos, da sala dos solos, e também da trilha. Porém, por questão do meu curso, assim, eu acabo me adaptando melhor à trilha, porque na trilha eu consigo ter mais embasamento para passar informação e tudo mais. E eu gosto de atender uns alunos mais grandes, assim, já do 9º ano, do ensino médio, porque eles conseguem levar o que a gente fala na trilha para o vestibular já, né? E eu também me sinto mais à vontade de falar de alguns assuntos mais avançados e eles conseguem entender da melhor forma. Então, acho que a trilha é a atividade que eu mais gosto por esse motivo. Obrigada, Alisson. Então, estamos aguardando as perguntas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, o que vocês sugerem? Vocês precisam me ajudar. Sei lá, eu acho que a gente, enquanto mediadores, cada um de nós, a gente tem uma experiência, sabe? E é muito bacana o fato de que, para mim, a trilha, a mediação na trilha não é a mesma coisa para a Gabi, por exemplo, e o planetário para ela não é a mesma coisa para mim. Então, a gente acaba aprendendo muito um com o outro também. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, mais legais
do nosso convívio enquanto mediadores, tanto entre a gente quanto com os outros, com os alunos, as pessoas que nos cercam. Acho que quem chega no parque consegue sentir bastante isso, que a gente compartilha muita informação e aprende muito um com o outro também. Acho que esse é um dos pontos mais fortes do parque para nossa mediação também. E cada um é de uma instituição, né, e de diferentes lugares, né? Uns de São Exatamente. Paulo, outros de outros estados, né? Sim. Fora o curso também que a gente faz, né? Acaba que a gente se cruza em vários aspectos, e aí a gente, às vezes, conhece um determinado assunto de um jeito, outra pessoa de outro jeito, a gente une as coisas. É uma coisa que a gente faz muito, é aprender um com o outro. Exatamente. Na E verdade, eu acho agora aqui? estágio. Não entendi, Gabi. Eu acho o parque um ótimo lugar para estagiar, principalmente a galera que faz licenciatura, né? Porque você exercita bastante se comunicar em público, né? A manter uma linha de raciocínio durante a apresentação, né? E é isso que a Andressa falou também. É absurdo o quanto a gente aprende um com o outro, né? Até para falar e montar a nossa apresentação particular de cada atividade, a gente vai conversando, né? Mas também, tipo, quando tá estudando na sala, sabe? Tem sempre alguém que é de outro curso que pode te ajudar de uma forma que você nem imaginava. É isso mesmo. A partir do momento, né, que chegamos no parque, né, o atendimento, quem está na escala, quem não está, depois aquela sala de convivência, né, com os alunos, acho super interessante, né, isso. E depois até o momento de ir embora, né, que a maioria vão embora juntos, né, pegando o mesmo transporte, né, bem interessante. É um convívio muito bom mesmo. Eu tô com muita saudade. Eu também. Eu também. Nossa, Gente, saudades do meu parquinho, de vocês. Muita saudade. Eu também. Muita saudade. Até do ônibus, do busão, a hora do busão, de correr atrás do busão com vocês, eu tô com saudade. A gente dormindo no trem. Aquela turminha que é prevista chegar às 2 horas, acaba chegando quase 3 e depois vocês não conseguem ir embora no horário que queria, né? Até disso eu tô com saudade, Lu. Uma coisa que eu reparei que para mim faz muita diferença é que geralmente quando a gente estava com uma rotina muito cheia e eu ficava sempre mais na atividade da trilha, eu começava o dia praticamente indo para a trilha. Então, caraca, isso faz muita diferença para mim, sabe? No sentido geral, faz muita diferença. Eu dava um up assim no meu dia. Aí aqui não tem nenhum matinho por perto para mim ficar aí fazer uma visitinha. Muita saudade mesmo. Mas pode falar, Lu. Aí temos mais uma pergunta. Como ser um mediador no meio dessa pandemia? É possível? Bom, eu posso começar respondendo. Todo mundo vai complementar, né? Mas eu acho que é possível, só que o contexto é muito alarmante. Então, para as pessoas estarem dispostas, né, e procurarem esse tipo de setor, né, demora muito, não é mais uma prioridade, não é tão fácil, tão estimulado quanto é quando a gente está num dia a dia, num cotidiano normal. Mas a gente está tentando produzir online também, né? Eu concordo com a Gabi. Eu acho que é possível, só que fica muito difícil, né? Porque quando a gente está ali no dia a dia, a gente consegue saber o interesse maior da outra pessoa, a gente consegue sentir, sabe, a questão do feeling. E quando a gente está do outro lado, produzindo material,
a gente tem a intenção que seja o mais interativo possível, justamente por saber que já é difícil acessar do computador de casa, do celular, mas não é a mesma coisa. Eu acho que em de eficiência, assim, a gente tem um desafio bastante grande. Eu acho que a gente perde um pouquinho também a relação humana, né? Porque a gente está tendo plataformas digitais para poder estar entrando em contato com as pessoas. Como o processo de mediação ele é muito rico nisso, né, nas relações humanas, a gente acaba perdendo essa parte. Então, eu acho que fica mais transmissão de conhecimento do que própria mediação, entende? Acho que é mais ou menos isso. Porque a mediação, né, ela parte do pressuposto que a pessoa também vai trazer um elemento, né? Então, ela não fica um ouvinte passivo como ela se torna na internet, né? Muito facilmente. Aqui a gente está tentando fazer alguma coisa mais dinâmica, né? Mas só com o dispositivo online, né? O estudante ele tem um acesso passivo, enquanto no parque, pela mediação, o acesso e a interação dele, ele é totalmente ativo, né, no processo de ensino-aprendizagem. Sim, e aí a gente não tem essa troca com eles, né? A troca fica especialmente só específico o conteúdo de cada área. Então, enfim, não existe essa troca. Gabi, Oi. Gostaria de comentar sobre aquela sua atividade que foi publicada no site virtual do parque? Da fotografia? Isso. Nossa, sim, posso falar disso. Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro fotografia analógica, né? Aquela que é com filme e tal, eu adoro isso. Comecei com a fotografia digital, só que aí depois eu me interessei em como que os fotógrafos faziam as coisas antes do Photoshop. E aí eu encontrei esse livro nas garagens da minha família, e ele tem tudo de fotografia mesmo. E ele é muito legal, e aí eu achei ótimo, uma ótima oportunidade de estudar ele e de compartilhar as coisas, né? Então ele tá falando muito sobre a história, o que eu postei, né, foi da história da fotografia. Agora o próximo, ele é sobre composição. Então, você observar se o horizonte da foto tá alinhado para não parecer que ela tá, tipo, escorrendo, assim, sabe? E várias técnicas também. E aí tem falando sobre as lentes, que vai ser, acho que a terceira postagem. E aí, por enquanto, eu falei da história da fotografia, né? Uma coisa que eu descobri que é muito interessante é que a técnica da câmera escura os pintores utilizavam para fazer como se fosse uma projeção dentro da câmera, né, da realidade que eles iam pintar. Então, eles projetavam e conseguiam pintar por cima. Achei isso um jeito muito esperto de colar. Eu gostei muito quando eu vi publicada lá no site do parque. Bom, começaram algumas perguntas. Eu vou começar a falar e aí, né? O que estuda geografia e qual o seu mercado de trabalho? Tá. Bom, o geógrafo, ele é uma profissão que ele começa, sei lá, junto com os reis, então é muito antiga, né, na época das navegações, e o geógrafo, então, desde sempre, ele vai se ocupar da paisagem. E a paisagem, ela é composta tanto pelos elementos naturais, né, então a geografia vai estudar o relevo, o clima, né, mas também a paisagem é composta pela sociedade que habita aquele lugar.
Então, também dentro da geografia vai ter a vertente da geografia humana, que vai se diferenciar em geografia agrária, em geografia urbana, né? Então, o geógrafo, ele é aquele que vai se preocupar realmente com o estudo da paisagem. E onde que ele pode atuar? Bom, como uma ferramenta do Estado, com certeza. Então, seja para cargos públicos ou para o exército, né? A fabricação de mapas, né? Uma vez que você está estudando a paisagem, ela também é território, né? E aí, então, o território, ele é interesse do Estado, ele é interesse da iniciativa privada também. Então, dá para trabalhar como consultor, né? E completando a pergunta acima, a geografia também cabe no curso de LCN ou outros cursos? A geografia, ela é como se fosse uma ciência mais antiga, né? De onde foram derivando as ciências mais específicas, como a geologia, por exemplo, né? A LCN já é uma ciência, um segmento científico extremamente moderno. E claro que ela compõe muito do que compõe também a geografia, né? Só que a LCN já é mais direcionada. E você acha um curso... o curso de LCN... Pode falar. Não, eu ia falar que o curso de LCN, tipo, o foco principal, assim, não é só isso que a gente pode fazer, né? É formar professores que vão atuar na educação básica. E esse foco aí é para mostrar as áreas das ciências naturais, né? Daí, então, como a Gabi falou, a parte de geografia envolve um monte de ciências sociais, parte de geologia. E o curso de LCN tem a parte geológica, né? A gente estuda bastante a questão de formação de rocha, como que é o sistema terra interno, a parte externa também. Mas, assim, é mais para a gente conseguir fazer com que a nossa educação, ela seja melhorada, porque tem o curso de LCN, ele foca na interdisciplinaridade, que então vai ter a parte de física, a parte de geologia, a gente tem astronomia, que mais? Eu estou esquecendo já uma coisa que a gente faz, biologia, química. Então, é para focar nessa interdisciplinaridade, para que não fique só restrito a essas áreas, né? Então, é isso. Mas, assim, o profissional de LCN também, ele pode tanto trabalhar na pesquisa, também continuar trabalhando no museu e tal. Fora a parte de educação também, que a gente também tem... A galera da licenciatura tem bastante coisa sobre a educação. E também tem que gostar um pouquinho também dessa questão de ensino e tal, aprendizagem. É isso. Certo. E é um curso fácil, que dá para levar, ou é um curso difícil? E aí, primeiro? Então, eu estou lendo aqui o que colocaram. Então, gente, ó... Bom, eu acho que a geografia... Ele tem suas dificuldades. Você vai falar, Fabi, pode falar. Ele tem suas dificuldades no curso de LCN, né? Que nem eu comentei no começo, muita gente entra achando que a gente só vai trabalhar com a área de biológicas, né? Sendo que também é muito complicado, sem dúvida. Mas a gente tem muito a parte de diferentes áreas do conhecimento. Então, dá meio bug que em um dia só a gente tem aula de geologia, de cálculo, e aí depois física, enfim. Então, você tem que ir pensando que você não vai ter só uma área de conhecimento, né? Você vai ter diversas áreas, e isso às vezes dá um bug quando você vai estudar todas essas áreas tudo junto, tipo provas. Você vai estudar provas de diferentes áreas do conhecimento. Então, isso foi uma coisa que, para mim, foi uma dificuldade no curso. De repente, eu estava estudando probabilidade estatística e tinha que estudar genética, né? E eu tinha que estudar corpo humano, e depois geologia, a parte das rochas. Então, meio que isso meio que confunde um pouco, né? No começo, depois você vai pegando o jeito. Aí,
tirando essas dificuldades que eu acho que cada um vai ter uma dificuldade em diferentes áreas, né? Quando eu entrei, eu achei que eu teria mais facilidade com a parte de exatas, então, doce engano, né? Eu acabei tendo mais dificuldade com essa área, sem dúvida. E o que eu gosto no curso é que a gente consegue ter diferentes pessoas de diferentes áreas no mesmo grupo, né? Tipo, na minha turma, no caso, pessoas com diferentes facilidade com diferentes áreas. Isso proporciona a gente fazer grupos e todo mundo se ajudar, né? Tanto na área de química, na área de biológicas, na área de física. Então, tem essa dica aí para vocês. Estão pedindo para cada um se manifestar. Você acha o curso fácil? O que acha difícil? Quem começa? Eu acho que eu posso Eu começar. posso começar. Pode falar. Pode falar então, Ali, que é a mesma área minha. É o mesmo curso. Então, é um curso, como eu já tinha falado, né? É um curso interdisciplinar, então, essa mesma coisa que a Fabi falou, né? De lidar com disciplinas de áreas diferentes, estudar para isso. Acontece também na gestão ambiental. Para vocês terem noção, tipo, a área que eu mais me identifico do meu curso é a parte de tecnologia, né? De geoprocessamento, a construção de mapas. Então, eu acabo estudando um pouco mais, né? Me dedicando um pouco mais nessa área da geografia. Mas a gente tem matéria do tipo, sei lá, dinâmica e história da Terra, a gente tem ambiente terrestre, a gente tem conservação biológica. Então a gente tem que ter um espaço na mente para separar essas áreas e fazer uma correlação com elas. E não é tão fácil assim, né? Mas isso também resume o nome do curso, né? Gestão, né? Um gestor, ele tem que ter essa mentalidade aberta, né? De conseguir entender um pouco de cada lugar e juntar isso e formar um novo pensamento, uma nova ideia e criar coisas novas. E com relação ao mercado de trabalho? Com relação ao mercado de trabalho. Assim, a minha experiência até agora foi boa, né? Eu trabalhei como analista ambiental, então eu trabalhava com geoprocessamento também, né? Com produção de mapa. E eu trabalhei também numa escola com isso, né? Também ensinando. O nome do programa que eu uso é ArcGIS, eu acho que o pessoal da geografia também deve usar. E, e eu ensino as pessoas, assim, em algumas aulas, e também estou trabalhando no Cientec e aproveitando isso, né? Eu faço trilhas, e o trabalho do analista ambiental também envolve fazer trilhas, né? Você tem que fazer visita de campo no lugar para descobrir as nascentes, saber o tipo de vegetação que tem, para fazer todo um estudo por trás. Então, eu acho que a área de atuação é bem ampla, sim, mas o gestor ambiental ele tem que, eu acredito que antes de terminar a graduação, definir o foco dele, porque a área ambiental é gigantesca e você tem que ter um foco em alguma área para conseguir se destacar mais nela e ter mais credibilidade no mercado. Exatamente. Muito bem, Alisson. Só para complementar o que o Alisson falou, né? A gente estuda na mesma sala por coincidência. E a nossa área ela é muito holística, assim, ela é muito ampla, então ela dá para a gente um geral. E aí, que nem ele falou, a gente tem que ir procurando o que a gente mais se identifica, porque a gente pode trabalhar tanto na área de pesquisa quanto na área de conservação em ONG, em empresa. Então, tem colegas nossos que estão trabalhando no banco. A maioria dos nossos veteranos, que a gente já egressos, que a gente conversou, eles estão na área de banco de empresas, grandes empresas. Então, depende muito do que a pessoa quer. E eu acredito que essa característica interdisciplinar que o nosso curso e o GLCN tem, também é muito por causa da própria EASH, porque a EASH ela tem uma pegada mais interdisciplinar, ela tenta trazer isso a partir do ciclo básico também, que me faz de propósito, ela mistura as turmas que tem, porque tem curso de SI, tem marketing, tem gestão ambiental, LCN, eles colocam todo mundo na mesma sala para a gente interagir. Então, essa questão das várias disciplinas, elas estão intrínsecas na gente, tipo, a gente não consegue se ver meio que separado de tudo, assim, de todas as outros cursos, como o LCN, por exemplo. Tem muita coisa que dialoga também com gestão ambiental. Muito bem, Andressa, obrigada. Quem é o próximo? Sou eu, para falar da geografia. Bom, seguindo a sequência de perguntas, né?
Eu acho que é um curso que dá para levar, mas a pessoa tem que ter um ritmo bom de leitura, né? Vai ser cobrado muita leitura desde o primeiro semestre e as leituras vão ficar mais difíceis, não necessariamente mais longas, né? Tem que saber ler, interpretar, enfim, tem que ter uma boa leitura, mas relativamente eu acho que é um curso que dá para levar, dá para trabalhar e fazer o curso, por exemplo. Aí embaixo tem quanto ganha um geógrafo recém-formado. Bom, 99% dos geógrafos acabam indo para a área da educação, né? Então, acho que seria o salário de um professor, né? Entrando aí, se for na rede pública ou na rede privada, enfim. E geografia, a outra pergunta era se a interação da geografia com geologia. Sim, existe muita interação, como eu disse lá, o estudo da paisagem. Então, a gente estuda geologia geral, estuda pedologia, que é o estudo dos solos. Tem também matéria sobre geomorfologia, que vai estudar o movimento, né, geomorfológico. Então, sim, tem tudo a ver, principalmente para a área da geografia física. E o mercado tá difícil para qualquer área, né? Tá muito difícil mesmo. Hoje em dia tá todo mundo virando Uber ou blogueiro, né? Mas enfim. Infelizmente, tá muito complicado. Mas o geógrafo ele tem uma vantagem que é ter o CREA, né? Então ele pode assinar projetos e ser tipo um coordenador de alguns setores da construção. Também não está muito bom, né? Mas, enfim, dá para ser e tem um piso salarial até que relativamente ok para o mercado. Não está super valorizado, não. Obrigada. Fabi? Ismael? Oi, Lu? Você quer falar sobre a área do mercado de trabalho? Sim, se primeiro curso, né? Se o curso dá para levar, o que você acha fácil, o que você acha difícil, e depois com relação ao mercado de trabalho. Acho que eu falei um pouquinho, né, sobre as minhas dificuldades na minha fala anterior, e foi isso em conseguir fazer, correlacionar todas as áreas do conhecimento, né? Porque, enfim, eu acho que quando a gente entra na faculdade, pelo menos comigo, tudo estava meio que na caixinha, né? Tipo, geologia, biológicas, químicas, e aí depois eu tive que juntar tudo isso para fazer uma disciplina só, tipo, o seminário de campo, que é uma disciplina onde a gente tem que formar um relatório do meio ambiente e relacionar todas essas áreas do conhecimento. Então, foi o que eu tive mais dificuldade, além das exatas, que a gente já começa no primeiro semestre tendo aula de cálculo e a gente sabe que exatas é uma demanda maior, né, para você, não só questões biológicas, humanas também, mas exatas, para mim, tive que ter uma demanda maior de estudos, né, de me forçar a estudar, né, com dificuldade maior, mas eu consegui desenvolver à medida que eu fui fazendo as disciplinas, à medida que eu fui passando nas disciplinas, isso me deixou mais motivada até eu conseguir terminar todas as disciplinas da área de exatas, que foi um alívio quando eu terminei, sem dúvida. E área de atuação de LCN, enfim, o nosso curso é licenciatura, né? Então, é voltada para a área da aula, né? Tanto para o ensino fundamental 2, quanto para o ensino médio. O ensino médio é mais específica, né? Biologia, química, física. E no fundamental 2, ciências, né? Então, mas a gente tem conhecimento de que pessoas que se formaram no nosso curso estão trabalhando em ONGs, né? ONGs ambientais, trabalhando em centros de ciências, museus também, e projetos de educação, de divulgação científica, produção de material didático. Então, tem um leque aí de opções, né, mas a grande maioria está dentro da sala de aula hoje, né, tipo,
hoje que a gente está com a pandemia, né? Então, mas a maioria são professores da rede pública ou da rede privada. Aí tem uma pergunta aqui para o coletivo. Vocês acreditam que a área ambiental é promissora? Eu posso falar. Eu acredito que sim, pelo seguinte motivo, né? É só olhar no jornal os acontecimentos que estão ocorrendo pelo mundo. Então você vê desde da nuvem de gafanhotos, desde mudança climática, desde furacão. Então é um problema, o problema ambiental está crescendo. Se o problema ambiental está crescendo, vai ser necessário, né, a formação desses profissionais para tratar justamente disso, né, desses problemas. Aí fazendo um gancho com uma pergunta do Ailton, que ele pergunta como fazer a gestão ambiental após a queda de Brumadinho. A gestão ambiental ela trabalha justamente com o contrário, né? Nós, gestores ambientais, a gente trabalha com prevenção. Então, após a queda de Brumadinho, as pessoas que se envolvem com isso são as pessoas que vão fazer recuperação de área degradada, né? E geralmente são engenheiros ambientais. A gente trabalha no setor mais administrativo para evitar essa queda. Então, essa queda da barragem, né, no caso. Acredito que Brumadinho não tinha um gestor ambiental, eles tinham um engenheiro. Eu acho que esse é um grande problema. Acho que colocar engenheiros ambientais em áreas mais administrativas pode causar alguns conflitos, justamente porque o enfoque da engenharia o cálculo, é a análise, né? E o gestor ambiental está mais bem preparado para essa questão administrativa, né? De saber lidar com as leis, com todas as burocracias existentes nesses processos. A pergunta do Ailton vale para a LCN e Geografia o que o profissional da área sugeria. Eu acho que, assim, o curso de LCN, eles formam a gente para lidar com a educação ambiental. Então, seria com a base das pessoas para conscientização, né, de preservação ambiental. Então, o nosso trabalho seria de base em sala de aula, né? Além de profissionais que também trabalham em ONGs e em divulgação científica de trabalhos ambientais também. Mas eu acredito que seria mais com a base, trabalhando com a base de trabalhar em sala de aula com educação. Certo. Então, essa pergunta, se vocês acreditam que a área ambiental é promissora, foi de uma pessoa externa. Não foi o Ailton, foi uma pessoa chamada Giuseppe, né? Então, obrigada. Agora tem mais uma pergunta do Ailton no chat. Como lidar na gestão ambiental na pós-queda da barragem de Brumadinho e Mariana, onde ficou o caos visual? Vale para LCN e Geografia. O que você acha? Profissional da área sugeriria? Qual profissional da área sugeriria? Pelo que eu entendi, né, o que fazer com a região, né, depois do incidente. Na verdade, né, no crime ambiental, porque ele poderia ter sido fiscalizado, monitorado, né, em muitas medidas poderia ter sido, não ter acontecido, mas ter sido evitado. Agora que já tem, né, é muito complicado, porque aquela lama, ela tem uma toxicidade extremamente alta, porque ela resulta, né, da exploração de minério. Então, ela tem altos níveis de vários componentes químicos que passaram por todas as fases do processo, né, de extração do minério. Então, é extremamente difícil para o cultivo, para manutenção, né, daquele território. Eu não sei se eles já encontraram alguma forma, mas teria que, eu acho assim, como sugestão, eu tentaria ver os elementos predominantes e ver se eu encontro na biota algum organismo que consiga digerir essa alta taxa, né? Isso seria tipo um processo, biológico de recomposição do solo.
Bom, pessoal, eu, como aluna de gestão ambiental, uma coisa que fica evidente é que, como a Gabi falou, não foi um acidente, foi um crime, negligências de várias partes, sabe? Tanto administrativa como de execução, sabe? Então, acredito que, como sugestão, na minha percepção de gestão ambiental, a gente tinha que se atentar também para as pessoas que dependiam daquilo, sabe? O que aconteceu com as pessoas ao redor? Geralmente a gente olha bastante para o meio ambiente e justamente porque foi muito grave, mas as pessoas sofrem muito. Então, tentar fazer uma conexão entre o meio ambiente, o que o meio ambiente está sofrendo, o que isso está fazendo com que as pessoas sofram também, sabe? Nesse sentido, um manejamento nesse sentido de dar nome aos bois realmente, investigação, tratar do meio ambiente, tratar da vida das pessoas que estão mais vulneráveis e fazer como a Gabi falou, tentar investir em tecnologias para ver o que está sendo resiliente naquele meio ambiente. Eu acho que aí também cabe uma punição, né? A gente sabe que a legislação ambiental ela está bem complicada hoje em dia, atualmente, né? Então a gente precisa de uma legislação que cobre mais dessas pessoas, né? A gente tem várias empresas de nome aí e a gente não vê esse valor, né, pago, né, que a gente sabe que tem que ter uma certa pressão para que tenha punições aos responsáveis. Tem mais uma pergunta. Empresas como Vale e Petrobras constituem mercado de trabalho para vocês? Ou eles não querem um gestor ambiental? Eu posso responder essa. Na realidade, assim, de todo o meu tempo de graduação, eu só conheci um gestor ambiental que trabalhava na Petrobras. Eu acho que não é muito comum, mas eu acho que é possível sim, existe esse mercado de trabalho para o gestor ambiental. Eu não sei se eles não querem, né? Eu acredito que também é uma questão, porque esse curso, ele é um curso novo, né? Ele acho que tem 10 anos, assim, de criação. Então, ele não é tão massificado ainda no mercado de trabalho, porque é um curso novo, né? Que chegou agora, e tem outros cursos bem mais antigos, lendários, né? Que já estão no mercado de trabalho há mais tempo, né? Mas eu acredito que com o tempo esse curso ele vai se massificar, assim, no mercado de trabalho aos poucos, né? Exatamente, concordo com a Alison. Eu acho que hoje em dia qualquer empresa, a tendência é que, principalmente lá fora, eles precisarem dessas pessoas que façam um tipo de mediação entre os interesses públicos, os interesses da população e o interesse do meio ambiente como um todo. Então, é do interesse, com certeza, da Petrobras fazer com que o seu trabalho seja mais sustentável, que tenha um manejo, que tenha uma preparação de prevenção, de pós, mas o problema mesmo, eu acho que é o nosso curso não ser tão difundido ainda, ter algumas questões de regulamentação e ter alguns cursos, por exemplo, que atravessam essa linha junto com a gente, por exemplo, biologia, engenharia florestal, engenharia ambiental e por aí vai. Exatamente. E agora, que assunto vamos abordar? Tem a manifestação aqui de um ex-estagiário, João Flores, está falando que saudades do Centec, lugar incrível. Ah, sim. Que saudades do Flores. O que a gente poderia comentar sobre a Covid, tendo aula, quais as expectativas para esses meses ainda que faltam para terminar o ano. E Bom, pode falar, Lu. Pode falar. O Giuseppe novamente está fazendo uma outra pergunta. Para geógrafo, como é ser professor hoje em dia? Qual que responde primeiro? Responde a do visitante. Aí depois a gente volta para o Covid. Eu acho que qualquer área, né? Não só
para o professor de geografia, mas para o professor de matemática também e tal. É muito complicado. Eu sempre estudei em escola particular, eu tive esse privilégio. E agora, na licenciatura, eu fui estagiar na escola pública. E, para mim, foi muito chocante ver essa realidade para as crianças, né? E aí faz questionar a necessidade da escola, né? Quando necessidades muito básicas não são supridas, né? E, bom, enfim, então o professor de geografia de hoje em dia, ele tem que fazer terapia, tem que estar disposto a dar aulas tipo, exaustivamente, né? Ou numa escola só, mas provavelmente em mais de uma. Enfim, o cenário da educação no Brasil, de uma forma geral, está bem difícil, bem triste. Vocês já estagiaram, ô Isma? Ô Isma, acho que o Ellison não tem estágio, tem? Então, o meu estágio, eu tenho 3 semestres de estágio. Ó, Daniel, eu tenho 3 semestres de estágio, só que o primeiro semestre eu fiz o estágio, mas daí o segundo, que foi semestre passado, e o terceiro, eu estou fazendo os estágios totalmente fora da escola. Então, tipo, fazendo atividade para compensar essas horas de estágio. Produzir vídeos, dando aula, essas coisas, entendeu? Mas não é a mesma coisa, né, do que estar lá, né? Mas é bem... A escola pública, realmente, a gente vê que precisa bastante da nossa atuação lá, né? Mas eu Sim, queria estar lá. financiamento de amparo estatal mesmo. Daniel, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo. Daniel, eu gostaria que você fizesse uma pequena apresentação, o curso que você faz, como você está, né, entrando agora, conforme combinado, os seus colegas também passaram por isso. Então, eu gostaria que, por favor, você se apresentasse, o curso que faz, o que você mais gosta, né, de fazer no Parque Cientec como estagiário, aí a gente vai se interagindo e continuando as perguntas. Tá ótimo, pessoal. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Faz muito tempo que eu não vejo algum de vocês. A Lu, por exemplo, tem muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas enquanto não é possível, né, a gente tenta manter aí de forma online, né, essa aproximação. Meu nome é Daniel Araújo, então quando eu entrei no Parque Cientec como mediador, eu cursava meteorologia, então foi onde eu tive meu primeiro contato com o parque. Então atuei em vários aí segmentos. E atualmente eu estou em outro curso de graduação, então eu estou cursando Ciências Atuariais. Em relação, o que eu mais gosto de parque é o contato com o público, né? Então uma das atividades que eu realizava, né, antes da pandemia presencialmente, era a atividade da observação noturna, né? Então, ao mesmo tempo, a atividade sim já é fascinante, ela por si só já é muito interessante, mas também o contato com o público. Então, geralmente são públicos diversos, né? Às vezes em famílias, amigos, mas todos entusiastas por essa questão da astronomia, ou tá levando algum amigo, alguma pessoa que nunca foi, então geralmente é sempre alguma pessoa que é a primeira vez que vai no planetário, ou alguma coisa assim. Então eu acho bem interessante essa interação, é sempre o aprendizado, né? Ali é um espaço de troca de aprendizado no parque, né? E do curso que você faz, qual a matéria assim que você mais gosta? Como você classifica assim, o seu curso? É um curso fácil que dá para levar ou um curso que precisa de muita dedicação? Faz algum comentário do seu curso? Claro. Quando eu já atualmente estou seguindo para a parte final, né, do curso, então próximo aí mais de 50%, então em vias de se formar, né?
Então, a primeira parte do curso é a base teórica e matemática. Então, são matérias que a maioria dos cursos de exatas da faculdade acabam cursando em comum. Então, a gente tem, por exemplo, cálculo, probabilidade. Então, são matérias em comuns que outros cursos também possuem. Então, essa primeira parte eu já passei, que é o que geralmente, né, os professores gostam de dar como exemplo, é como se fosse a base, né? Então, a base do curso é essa. E agora eu estou entrando em matérias mais específicas mesmo da minha profissão. Eu, por gostar de lidar com números, então isso acaba sendo vantajoso, né? Então isso acaba ajudando. É difícil responder se é fácil ou não o curso, então é meio complicado, não sei. Para mim é de médio para difícil. Vou dizer assim, que essa experiência de ser difícil ou não é muito individual, né? Então é muito da pessoa, né? Mas estou levando, né? Estou levando, espero me formar em breve. Então, no momento, eu estou indo para as matérias mais específicas mesmo, uma vez que o ciclo aí básico, né, que é a parte a base já está feita, né? Então, a gente vai mais aprofundando os conceitos. E o que te levou assim a escolher este curso? Bem, primeiro, então voltando assim um pouco, né, a história. Primeiro, eu já tinha, quando eu entrei em meteorologia, eu queria algo voltado para as ciências atmosféricas, mas também eu ficava em dúvida entre estudar astronomia e estudar física também. Então, ficou aqueles 3 cursos na cabeça. Então, eu já sabia que seria algo voltado para a área de exatas, porque eu já estava no curso, né, de exatas, mas eu não tinha certeza de qual curso eu iria ainda prosseguir. E aí, conforme foi avançando, né, na primeira graduação, essa da meteorologia, eu comecei a repensar na minha escolha. Então, eu de repente comecei a pensar em um curso com um outro perfil. E eu sabia que eu queria ficar ainda um pouco nessa área de ciências exatas, mas também um pouco de ciências humanas. Então, eu pensei em economia, pensei em administração, em contabilidade. Aí foi quando eu conheci o curso, né, de ciências atuariais. Então, um dos motivos que me fez escolher, eu pensava muito na parte de exatas. Eu queria que tivesse algo assim no curso. E eu, quando comecei a pesquisar mais, né, sobre o curso, entrar no site para ver a grade, então entrar no site da própria universidade para ver a grade, ver as disciplinas que eram oferecidas. Então foi a partir desse ponto que eu tomei a minha escolha e mais uma vez passei pelo processo do vestibular, que não é fácil, né? Uma época bem tribulada da nossa vida, né? Todo mundo aqui passou por isso, então passei outra vez por esse processo e foi daí que eu escolhi esse segundo curso, né? Então passei 2 vezes aí pela essa fase de vestibular, etc. E esse curso é um curso novo? É a ciência em si, né? Então assim, a ciência atuarial ela já existe, mas ela é mais a origem dela é mais para a Europa, né? Então a gente pode citar, por exemplo, a país do continente europeu, que é onde a ciência se originou, né? Onde começou. Agora no Brasil, o curso de graduação da USP em Ciências Atuariais, ele foi descontinuado na época da hiperinflação, né, que a gente teve ali final da década de 90. Então, ele foi descontinuado nessa época e ele retornou em 2006. Então, na USP, é um curso que ele voltou ativa desde 2006. Então, a gente pode dizer que é um curso jovem, pensando na experiência especificamente da USP, né? Mas hoje em dia, assim, já tem uma quantidade até que razoável, né, de pessoas se formando, mas em outros países, por exemplo, da Europa ou dos Estados Unidos, já é uma ciência que está há mais tempo, digamos assim, né? Então, geralmente, os nossos materiais biográficos, os livros, a maioria é em inglês, porque é de onde provém aí uma boa parte
do conhecimento teórico, né, dessa ciência. Muito bem, Daniel. Obrigada. Obrigado. Nós é que agradecemos. Agora, bom, no chat aí estão dando bastante ibope pro Ismael, né? Alguma amiguinha, Ismael? E agora vamos voltar então, gente, no assunto, né? Como vocês estão com relação, né, à Covid, quais as expectativas ainda para esse ano, enquanto chega mais alguma pergunta. Posso começar falando? Sim. Bem, apesar de ser bom você não ter que pegar um ônibus ou um metrô cheio para chegar na faculdade, que essa parte é meio chata, né? Mas aí eu sinto falta das aulas, da parte presencial, né? Porque o virtual, ele ajuda em muitas coisas, mas eu sinto um pouco falta, assim, dessa parte mesmo, o contato, né? Físico. Então, para mim, no começo foi difícil essa adaptação, né? Principalmente olhando do ponto de vista que foi muito repentino, né? Então, um dia eu estava tendo uma aula, eu lembro até hoje, foi numa quinta-feira, e aí foi quando surgiu um dos primeiros casos, e a professora já falou, olha, não é certeza que a gente vai ter aula semana que vem, né? E no outro dia, meio que já foi decretado que não teria mais aula, então foi muito súbito, né? Uma hora a gente estava ouvindo de uma pandemia lá na China, então, o negócio nunca vai chegar aqui, e no outro estava ali dentro, na nossa sociedade, então, para mim não, eu tive essa dificuldade em adaptação, né? Mas também a gente tentando ver um lado de se adaptar, né? Então teve, por exemplo, olhando muito na questão do parque, foi todos os monitores, mediadores, os funcionários, né? Então eu vejo ali que assim a gente teve que fazer toda uma coalizão para manter o conteúdo, manter a finalidade do parque, né, que é levar conhecimento, só que de uma forma virtual, né? Então tem o lado ruim, mas tem o lado da nossa adaptação, né? Então a gente sempre tem que estar sempre segue, né, tentando se adaptar. Então, para mim foi muito difícil no começo. Hoje eu já estou um pouco mais adaptado, até mais na expectativa que espero que em breve as coisas melhorem, né? Assim, apesar que algumas pessoas agem como se já tivesse passado, né? Mas a gente sabe que os dados, né? A realidade dizem outras coisas, né? Mas hoje eu me sinto um pouco mais adaptado na questão do ensino, então totalmente EAD. E a gente segue aí nos projetos, né? Tentar a questão de produzir conteúdos, né? Para postagens, etc. Então hoje eu me sinto mais adaptado. Passado esses 6 meses, eu me sinto mais tranquilo. Obrigada, Daniel. Quem fala agora? Eu posso falar. Para mim, o EAD foi também muito súbito, né? Eu realmente consigo lembrar de quando a gente estava lá no parque e a última vez que acho que eu, inclusive o Ismael, a gente estava até junto no último dia que o parque realmente abriu e aí aquele tom sério, gente, a gente vai ter que dar uma parada, mas eu não fazia ideia do quanto tempo isso ia levar. Eu achava que, sei lá, em uns 3 meses, 4, até menos, a gente ia conseguir retomar as atividades. E isso para a faculdade também, né? E aí, para mim, foi bastante difícil me adaptar para esse período, porque, a princípio, eu não tinha a infraestrutura que eu precisava para continuar tomando as coisas remotamente. Então, eu lembro que teve todo aquele processo de pegar da IASH disponibilizar, a USP, né, disponibilizar a internet, aí até eu me organizar. Então, aconteceu que às vezes eu fui prejudicada em algumas disciplinas, corri atrás bastante depois.
e tentando conciliar tudo isso com o próprio estágio também no Cientec, então foi bem desafiador. E principalmente, eu acho que teve um fator aí psicológico, acho que para todo mundo, da gente não saber o que viria, né? Qual seria a próxima notícia, o que está acontecendo, aquele bombardeio de informação que a gente, ao mesmo tempo, ficava com medo e paralisado e tentando continuar sendo produtivo, tentando manter a rotina para a gente não se perder completamente. Então, assim, para mim foi bem desafiador, justamente por não saber o que viria. Nesse segundo semestre, eu já estou bem tranquila, assim, porque as coisas em relação à infraestrutura, internet, já foram resolvidas. Eu já sei como foi o semestre passado em relação à faculdade, já estou me encaminhando também agora com o próprio estágio do Cientec, eu e o Isma, a gente já está produzindo uns vídeos super legais. Então, assim, agora a gente não está no melhor dos cenários, sabe? Tem algumas coisas boas, tipo, não pegar o transporte público realmente, porque, por exemplo, eu pegava, eu nem lembro mais, gente, olha, para vocês terem ideia, ó, um trem, um metrô, outro trem, tipo, passar muitas horas dentro do transporte público. Então, para mim, esse tempo, estando em casa, mesmo que não renda como era antes, né, porque é uma falácia isso, que, tipo, agora a gente vai ter tempo livre disponível. Na verdade, as coisas, a gente fica muito mais acessível a tudo, né, mas só de não precisar se expor, porque é um privilégio nosso de alguma forma, né, da gente poder ficar em casa, porque tem muita gente que não tem essa opção. Então, fico feliz, né, agradecida de não estar sendo exposta nem expondo minha família, e tranquila no sentido de já saber o que vai acontecer, né, daqui para frente, entre aspas, né, já ter uma noção. É isso. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar? Bom, eu tô morrendo de saudade das aulas presenciais, na verdade. Alguns professores, nossa, da geografia estão com muita dificuldade de fazer o ensino EAD e a qualidade, tipo, caiu muito. Assim, até porque, por questão de equipamento mesmo, de, sei lá, acesso, qualidade de internet, como todo mundo foi pego desprevenido, né? Os professores também foram e acabaram utilizando o que tinham em casa. E, bom, enfim, o resultado foi muito, sei lá, me deixou muito a desejar, assim, e a aula presencial é extremamente melhor. Aproveitando o seu comentário, Gabi, o Giuseppe fez a seguinte pergunta: há a possibilidade de cursos no ano que vem serem EAD? Isso é bom para o ensino? Eu acho que a possibilidade sempre ocorre, né? A USP já estava querendo criar um segmento EAD, ainda não sabia como, se seria para graduação, se seria uma outra inscrição, se seria para pós, para algumas matérias, mas já vem flertando com essa possibilidade. O próprio ensino de Libras, né, está sendo totalmente EAD. E, não sei, eu acho que para algumas matérias possa funcionar, mas, sinceramente, a presença em sala de aula é muito mais rica e não é só ali naqueles 40 minutos de aula, né? É toda a vivência na universidade que forma o profissional. A gente está falando aqui o quanto o parque é importante na nossa formação, então é toda a vivência mesmo que conta para a formação de um profissional. Obrigada. Tem uma pessoa chamada Camila Dourado, que já foi atendida no parque pelo Ismael. Então, ela colocou diversas manifestações, que gostou muito dele como mediador, que gostou muito da visita, né? Então, só estou fazendo um comentário, né? A Cristina Obrigado, Lopes, Camila. Cristina Lopes também. O Ismael, né? Muito bom. E Obrigado. aí tem mais uma pergunta, agora da Cassiane de Moraes. Algumas pessoas não têm foco para estudar sozinho no EAD. Bom, isso é o que a Gabi, né,
do comentário que você estava falando, quer dizer, ela faz esse comentário e vocês têm mais alguma coisa a falar? Eu posso. É bem complicado mesmo essa questão. Pode falar, Gabriel. Não, pode. Daniel? Pode falar? Eu vou falar por experiência própria, assim, tipo, eu não tenho disciplina nenhuma. Ai, meu Deus. Eu não tenho disciplina nenhuma para estudar nesse EAD. Nossa, gente, foi complicado demais no começo, porque até você se adaptar com a quantidade de coisas que o professor manda para tentar suprir a relação presencial, né, foi muito difícil para mim. E pode ser que algumas disciplinas elas até funcionem em AD, como a Gabi falou, mas assim, nada se compara com contato com o professor lá, com seus colegas, porque querendo ou não, toda essa relação te ajuda, tipo, na faculdade. Tipo, estando perto das pessoas, elas te ajudam, o professor te ajuda. Então, é bem difícil mesmo, na minha opinião, estudar EAD, e eu não espero, respondendo direto, eu espero que não seja EAD ano que vem, espero que melhore as coisas para que a gente possa voltar presencialmente. Obrigada. Tenho agora mais duas perguntas. Uma é do Luca, do Cientec, ele pergunta assim: atuar como mediador, de alguma forma, pode incentivar a se tornar professor? Pode contribuir para enriquecer uma eventual atuação como professor? Nossa, eu acho que não sei se influencia para a gente ser professor, porque o ensino no ambiente formal da escola é totalmente diferente de você utilizar o parque, né, para explicar alguma coisa. Então, o ensino informal ele tem um charme extra, na minha opinião, mas para enriquecer uma eventual atuação como professor, com certeza. Porque no parque, o ensino informal, ele te dá essa possibilidade de correlacionar assuntos que normalmente na sala de aula estão muito distantes, né? Então, acho que sim, contribui muito para a gente, se a gente quiser atuar como professor. Como uma pessoa que não está fazendo curso para ser professora, né? Estou fazendo bacharelado, então eu acho que de alguma forma não que influencia, mas desperta o interesse, assim, quando você se vê ali naquela situação de mediar, que é muito do que o professor faz na sala de aula, assim, em cenários completamente diferentes, você acaba que você constrói uma didática também, mesmo num ambiente informal, você constrói um jeito de falar com as pessoas, um jeito de interagir com elas. Isso é bem interessante quando você mesmo você consegue observar que ali dentro de você está aflorando alguma coisa no sentido da educação, de aprender e ensinar com as outras pessoas, entende? Então, eu acho que sim, assim, eu acho que desperta o interesse no sentido de você aprender e querer ensinar as outras pessoas, mas eu sei que eu não serei professora, assim, sabe? Tá sendo uma experiência para mim mais no sentido da educação ambiental dentro do parque, mas não me influenciou a querer ser professora, apesar de eu ficar cada vez mais apaixonada pelo jeito da rotina das pessoas que são professoras. Obrigada, André. Agora eu tenho uma pergunta do Ailton para o Daniel. Olhando para o céu, nas missões espaciais, quais as experiências mais interessantes que serão feitas no espaço ou em outro planeta qualquer? Certo. Bem, se a gente for olhar para o passado, a gente tem várias missões que nos trouxeram informações aí de conhecimento de diversos planetas, ou até mesmo de asteroides. Mas olhando para o futuro, eu acho que o que está bem aí, o que se fala bastante é da possível visita a Marte, né? Então é um conteúdo que vem, às vezes qualquer notícia que sai já bomba nas redes sociais, etc. Mas seria um projeto, eu acho que é um dos que são mais falados, né? Que
seria levar o ser humano até Marte. E aí tem diversas teorias, né, de como tornar habitável o planeta. Eu acho que é algo que é possível assim de ocorrer, mas que ainda tem muito tempo, né, tem muitos desafios pela frente. Então, existe esses projetos, né? Mas eu acredito que tem muito ainda a ser feito, muitos desafios, necessário ainda muito estudo, né, em relação a isso. E também em relação à questão a própria, tem um questionamento ético, né? Então, será que a gente tem que gastar recursos e dinheiro, etc., para você visita um outro planeta, enquanto aqui na Terra a gente tem vários outros tipos de problema, então tem até mesmo um questionamento ético, né? Então, quando teve a corrida espacial ali para a Lua, o que estava por trás de tudo aquilo era a Guerra Fria, né? Então, na verdade, era mostrar poder. Então, acho que tem mais ainda esse componente ético aí, se faz sentido ou não a gente ter esse tipo de gastar recursos, né, com outras coisas. E mais recentemente, né, agora com a pandemia, fica até mesmo essa questão, né? O mundo inteiro trabalhando para tentar achar alguma vacina para um vírus, né? Enquanto ao mesmo tempo a gente pensa em mandar seres humanos para outros planetas. Então fica também um pouco dessa parte, né? Esse questionamento. Mas, então, respondendo a pergunta, eu acredito que essa missão para Marte é uma das que a gente ainda vai falar aí pela frente, né? Das próximas décadas, pelo menos. E também tem alguns outros projetos para que o ser humano volte à Lua, né? Então também tem, nesse sentido também tem. Alguém mais que faz o planetário quer fazer algum comentário, completar alguma coisa? E uma outra coisa também, acho que a gente pode falar que recentemente, né, tem cerca de um mês, a NASA divulgou uma notícia, né, sobre uma das missões que foram feitas, que é a missão DAN, que é uma nave espacial que foi enviada para Ceres. Ceres é um planeta anão que está entre Marte e Júpiter. E essa missão ela terminou em 2018, né? Mas aí a gente está falando de uma questão gigantesca de dados, né? E no mês passado, né, foram divulgados vários estudos com base nos resultados desses dados, né? Então, a gente teve mais ou menos aí 2 anos, né, que os cientistas ficaram trabalhando em cima das informações, mas o interessante dessa missão era porque tinha sido observado uma região desse planeta, tinha vários pontos com um brilho, né, peculiar na superfície desse planeta não, né, Ceres. E aí, com base nos estudos, eles identificaram que aquele brilho, na verdade, se tratava de uma salmoura, né? Então, uma mistura aí mais ou menos de... a salmoura é como se fosse uma mistura de água e sal, né? Como se fosse isso que eles chamam de salmoura. E, na verdade, isso é um indício de que né, qual o intuito desse estudo, né? Então, o interior desse planeta não é um forte indício de que ele tem uma camada líquida, né? E até então, isso não é novidade, na verdade, ter camadas líquidas, né? Já tem em Io, que é uma das luas de Júpiter, tem esse fenômeno, mas foi a primeira vez que essa característica da crosta do planeta com essa parte líquida, foi a primeira vez que isso foi descoberto em um planeta anão. Então, essa foi a grande sacada dessa missão, né? Então, o objetivo da missão era realmente observar os planetas anões, né? São 2 planetas em específico. Um é Vega e o outro é Ceres, né? E recentemente saiu essa notícia até repercutiu um pouco nas redes sociais, né? Dessa descoberta.
Então, achei interessante trazer esse ponto aí para a nossa live, né? Daniel, tem mais uma pergunta para você do Ailton. Se o campo geomagnético acabar, não precisaremos de uma segunda casa, Marte ou outro? Sim, se acabar, provavelmente a gente precisaria, porque é o campo magnético que protege a Terra aí das tempestades solares, etc. Então, sim, a gente precisaria. E aí entra a questão novamente de Marte, né? Sendo feita sendo possível habitar Marte, então teria um local para fugir, digamos assim, né? Mas é um dos possíveis motivos, sim, entra novamente naquela questão, por que fazer exploração espacial? Um dos motivos a gente pode pensar por esse lado, né? Se não for mais possível ter vida humana na Terra, então seria necessário buscar em outros planetas e aí seria o próximo, na minha opinião, né, o próximo passo da humanidade, né? Que já seria, enfim, colonizar outros planetas. Mas esse é um dos motivos realmente que a gente pode responder aquela pergunta, né? Por que fazer exploração espacial? Por que pensar em mandar seres humanos para possivelmente colonizar um país, então um planeta, né? Então, uma das respostas poderia ser essa, que chegar a um ponto em que não seja mais viável a vida na Terra, ou seja por questões de recursos ou questões naturais, né? Eu tenho uma É a minha curiosidade, opinião. Lu, me permite? Para o Daniel. Faça. Tá bom. Esse processo de alguma falha no nosso campo magnético, ele, no caso da gente ficar sem essa proteção, já está acontecendo? Porque eu tenho estudado, né? A gente está fazendo uma disciplina e a gente lendo descobriu que tem uma falha, né? Na magnetosfera aqui na região da América do Sul, especificamente no Sudeste aqui do Brasil, que aqui a incidência dos raios solares é até mais forte. Você acha que esse é um processo natural ou já é um início do fim? Bem, tem uma anomalia que acontece no Atlântico Sul. Eu não sei se é essa do Brasil. Até onde eu sei é mais para o Oceano Atlântico, mas essa especificamente que tem no Atlântico Sul, ela já é conhecida. Então, deixa eu ver se possa ser que esteja ocorrendo agora. Bem, hoje a gente ainda não pode afirmar com as informações que a gente tem, né? Se isso pode ocorrer de forma natural ou não, porque tem alguns processos da Terra que a gente ainda desconhece, né? Então, alguns processos que não estão claros ainda. Então, hoje a gente ainda não pode afirmar que é um processo que já iniciou, que está em curso e que vai terminar com a Terra sem o campo magnético. Com as informações que a gente tem hoje, ainda não seria possível afirmar. Mas, justamente, as pesquisas que são feitas é para tentar esclarecer essa questão, né? Por exemplo, a que você está participando, então são pequenos pontos, né? Uma pesquisa aqui, outra ali, que vai acabar ajudando a gente a entender melhor esse processo, né? Certo, obrigada. Agora, gente, acho que para finalizar, né? Cada um fala um pouquinho do que achou dessa experiência, ou se quer fazer mais algum comentário sobre o curso, que as nossas atividades se encerram às 17 horas. Então, faltam só alguns minutos. Não veio mais nenhuma pergunta. Tem mais uma pergunta do Luca. O mediador no ensino de ciências pode contribuir com a conscientização da população em geral sobre o meio ambiente? Vou começar respondendo, tá bom? Eu acredito que sim. Eu acho que enquanto mediadores ali de um parque de ciência e tecnologia, a ciência ela estuda
tudo, né? Tudo que a gente tem tocado ultimamente, a ciência estuda. Então, a gente consegue, de alguma forma, mostrar daquilo que a gente tem aprendido, do que a gente tem internalizado para a gente, como profissionais, como pessoas, falar com a população, porque mesmo que eles vão ali para um parque de ciência, a gente consegue. Como que eu posso dizer? Não é manipular o diálogo. A gente consegue adaptar o diálogo. Então, quando eles têm uma dúvida, a gente, dentro do possível, a gente responde com base na questão científica, com base naquilo que a gente aprende dentro de uma universidade, dentro do que a gente considera científico. Considera não, do que é, né? Queria complementar um pouco nessa questão de adaptar o discurso, né? Adaptar a fala, realmente é algo que, desde quando entrei no parque, é um dos desafios, na verdade, da mediação, porque a gente pode atender desde um público que é pré-escola, até mesmo um público que é o público de visitantes que são famílias ou um grupo de amigos, então fica muito nessa questão de adaptar, porque quando é um grupo fechado, é uma turma de ensino médio, a gente já tem um pressuposto que aquela turma vai ter um conhecimento sobre aquilo, mas às vezes nem sempre isso se concretiza, porque se a gente recebe uma turma um pouco mais nova, um pouco mais velha, então aí já tem uma diferença. Então, essa questão de adaptar o discurso, eu como mediador sinto bastante. Atualmente, minhas últimas atuações no parque foi na observação noturna, então não recebia, não com muita frequência, né, um público escolar, geralmente é um público avulso, então eu senti bastante essa transição em ter que adaptar a linguagem, né, que a gente utiliza na mediação, de acordo com o perfil do nosso público. Então, às vezes, você tem uma criança de 4 anos perguntando para você por que é o céu azul, você vai tentar responder de uma maneira. Mas se for uma pessoa mais velha, uma pessoa, um aluno de ensino superior perguntando isso, você já vai tentar responder de uma outra maneira, embora seja uma só resposta, né? Então, tem uma explicação para o fenômeno em si. Mas eu acho que parte da mediação vem disso, né? De tentar adaptar a linguagem. E linkando um pouco numa pergunta anterior que foi feita, que era se a mediação ajuda no processo de repente, você ter vontade de ser professor, eu acho que isso pode, de certa forma, ajudar, mas o que também ajuda é na questão da comunicação, porque o nosso trabalho ali é comunicar-se, né? Então, o dia inteiro a gente está em comunicação entre nós, entre a nossa, vocês que nos orientam, né, do educativo, e entre os próprios mediadores e com o público. Então, ainda que se a gente nem todo mundo vai querer seguir para a licenciatura, mas eu acho que a questão da comunicação, a função do mediador ajuda bastante. Eu, pelo menos, quando entrei no parque, tinha dificuldade em falar com outras pessoas que eu não conhecia, então eu sinto que o parque me ajudou nesse sentido, porque uma hora vai chegar um agendamento e você vai ter ali pessoas que você nunca viu na vida e você vai ter que falar com elas. Então, a gente acaba aprendendo muito por esse lado, né? Então, também queria falar um pouco nesse sentido mesmo. Bom, acho que eu posso falar um pouco também sobre essa pergunta do Luca, do processo de conscientização da população em relação ao meio ambiente. Eu acho que o mediador, ele acaba fazendo esse papel, mesmo que não seja essa a intenção principal, né? Porque conscientizar é explicar, né? É ter ciência. Então, à medida com que a gente está fazendo as atividades com os visitantes, né? E está recebendo o que eles trazem, digerindo e explicando alguma coisa por cima disso, adaptando a linguagem, como o Dani falou. Eu acho que nesse processo a gente acaba conscientizando, né? Sobre o meio ambiente, a importância de se preservar, enfim, todas as questões. Tem mais uma pergunta do Ailton. Alguém já pensou em mudar ou já se mudou de curso e em fazer uma outra graduação?
Eu vim da engenharia florestal. Eu não fiz por muito tempo, mas por questões de infraestrutura, na USP também. E aí, lá no campus de Piracicaba, aí eu saí da engenharia florestal, né, e vim para gestão ambiental. E quando eu sair, eu pretendo fazer química, e nada muito certo ainda. Química ou música, gente, eu sou muito aleatória, então. Que legal. Mas termina essa. Exatamente. Então, quase. O próximo. Bom, eu vim da Oceano, né? E fui para Geografia. Não me arrependo, faria de novo com certeza. Alisson. Eu não mudei de curso ainda. Não sei se vou mudar também. Tô brincando, eu vou terminar o meu. Eu pretendo fazer uma outra graduação em engenharia cartográfica. Eu acho que não tem em São Paulo esse curso. Mas aí, quando eu terminar esse, eu pretendo ingressar nesse próximo aí para aprimorar mais na área que eu mais gosto. O Daniel já comentou, né, que mudou de curso. Quer falar mais alguma coisa? Eu já troquei, então. Eu acho que é muito difícil, às vezes. Você terminou o ensino médio e. O que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu acho que quando a gente pensa assim, se você entrou no curso tal, então você vai ter que fazer aquilo o resto da sua vida. Eu acho que é muito impactante, né? Então, São às diversos vezes a os gente não tem a fatores. maturidade Né? para fazer. São diversos Às os vezes pode fatores, né? ser. Exatamente. Possa ser que tenha a pressão dos pais? Possa ter, mas às vezes você, por si só você não tem certeza daquilo. Hoje eu não penso mais em trocar de curso, pretendo concluir, mas ainda me manter como um amante das ciências, né? Então, ainda são temas que me interessam muito, né? Astronomia, meteorologia. E isso também é uma coisa bem interessante, porque na observação noturna a gente recebia muitas pessoas que gostavam assim, de astronomia, mas que a profissão não tinha nada a ver, né? Então, pensando um pouco na questão ambiental, às vezes acaba, pelo menos na atividade da observação noturna, a gente recebia as pessoas que já tinham bastante conhecimento, mas de forma amadora, assim, que a pessoa quis se interessar, gostou daquele assunto. Então apesar de hoje não estar voltado, né, num curso tanto dentro desse campo da ciência, ainda continuo amante aí do tema, né? O Luca está divulgando reuniões abertas de formação Ciência, Sociedade e Educação, com o tema Relações entre temas controversos nas ciências, ética e educação. Então, gente, cada um fala alguma coisa, deixa uma mensagem, e aí acho que por hoje, eu particularmente agradeço a todos, né? Pela boa iniciativa, pela boa vontade. Achei uma tarde muito agradável, né? Acabei conhecendo um pouquinho mais de cada um. Estou com muita saudade de todos vocês, né? E aí passo a palavra, quem vai ser a primeira? Andressa? Pode ser. Bom, gente, muito obrigada aí. Foi muito prazeroso passar essa tarde compartilhando aí sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos desafios, né? A gente sabe que não é muito fácil, né? Que a gente está com muita saudade, eu tô com muita saudade mesmo da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas eu sei que a gente vai enfrentar isso da melhor forma possível, que a gente sempre foi unido, e isso pode fazer com que a gente seja até mais depois que a gente retornar a tomar as nossas atividades de novo, manter o foco, lembrar que a quarentena não acabou. E tentar ser consciente, né? E esperar aí até que tudo isso se resolva com serenidade. Obrigada, Andressa. Gabi? Bom, estou morrendo de saudade do parque, da nossa atuação lá, mas
Para quem tá aí, né, gente, entra no site do Parque Cientec, tem um monte de coisa legal lá que a gente tá postando, né? Aproveita também para se interessar e quando o parque abrir, não deixa de conhecer, que lá dentro é muito mais legal. E, bom, também achei muito interessante essa nova forma aqui, online. E vamos ver como que vai ser amanhã, né? Espero que seja legal também. Sim. Alisson? Oi. Também morrendo de saudade, né, da rotina presencial. Agora eu não tô nem em São Paulo para você ver a loucura, né? Tô estudando em outro estado, cursando na Universidade de São Paulo em outro estado. Eu espero que as coisas voltem aí ao normal. Acho que é isso. Foi uma ótima experiência fazer as profissões online. Eu achei legal. Daniel? Bem, agradecer por esse convite, né? Realmente saudade de fazer observação, saudade de todos aí do parque. Também queria deixar meus parabéns para todos, né, da equipe por tudo que já foi produzido até hoje. Então, a gente tinha um site que era voltado mais para contar onde o parque estava localizado, contar um pouco da história. E hoje a gente já tem um site onde é possível você fazer um passeio virtual no parque, né? Então, assim, é uma evolução gigantesca que a pandemia nos forçou a fazer essa mudança assim radicalmente, né? Um processo que foi acelerado, né, devido à pandemia, mas que eu sei que é um conteúdo que veio para ficar. Então, mesmo após o retorno das atividades presenciais, que vai acontecer, né, não ter ser otimista. Então, mesmo após o retorno das atividades presenciais, hoje a gente tem, enfim, qualquer pessoa com acesso à internet pode fazer um passeio virtual, né? E isso acaba contribuindo para a divulgação, né, do espaço. Então, também queria parabenizar todos os mediadores e toda a equipe educativa que está orientando a gente para criar esses conteúdos, né? E também um convite para que façam um passeio virtual ali no parque, né? Então, tenho certeza que todo o conteúdo que está lá foi produzido, foi especialmente revisado para que a gente traga aí da melhor maneira possível essas informações pro público, né? A Célia também está colocando no chat que está com saudade de todos e está pedindo para vocês entrarem no Facebook e no Instagram, que é as coisas que ela está colocando, né? E tem mais uma pessoa chamada Karen de Oliveira, que está falando que tudo está muito bacana, pena que chegou mais próximo do final, mas vai acompanhar as próximas atividades do parque. Então, acho que foi muito válido, né? Na verdade, né, tudo na vida, né, tem as coisas boas e as coisas menos, né? Então, quer dizer, essa pandemia trouxe, na verdade, né, uma união, né? Se nós já éramos unidos, tenho certeza que quando voltarmos, muita coisa vai ser diferente, vamos ser mais unidos ainda, né? Essa oportunidade de ter um site com as atividades virtuais também foi muito bom. Como vocês comentaram, é uma coisa que não vai parar mais, né? Vai continuar. E isso vai ser muito importante para acesso a diversas pessoas, né? Então, gente, acho que é isso. Agradeço novamente a todos, né? A boa vontade de todo mundo. Tenho certeza que amanhã vai ser muito legal também. Que o primeiro dia é difícil, né? Tudo no primeiro momento, né? É complicado. Mas agradeço a toda a equipe, o Luca, o Ailton, o Marcelo, né? Todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para a gente chegar nessa atividade e ser tudo legal. Então, é isso. Conseguimos completar com, né, tudo bem. Show. Show, galera. Obrigado, viu, pelo partilhar esse momento com vocês. Então tá. Então agora, amanhã de manhã, é atividade de espaço geofísica e à tarde novamente o bate-papo com os mediadores. Então,
Vou tentar Compareçam. compartilhar nas redes sociais, ver se cola mais alguém, né? Para amanhã. Vamos ver. Então tá bom. E bom, Muito obrigada. E até mais. tchau, Tchau. gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.